opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Cresce porque você participa, você se inscreve. Você que ainda não se inscreveu, dê o joinha, acione as notificações e tem acesso a um conteúdo de muita qualidade. É de graça, você não paga rigorosamente nada e nos ajuda a fazer com que o nosso conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas. No TBC Debate, brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se, estamos começando com tudo hoje. 9 meses do governo Lula. Você em casa, você internauta, ouvinte, telespectador, tá comendo picanha? Sua vida melhorou? Sua vida piorou? Participe conosco também por meio do nosso WhatsApp que tá bombando, já tá na sua tela, 99-311-5327. Comigo, gigantes da política, da advocacia, grandes argumentadores. Deputado federal José Nelto, seja bem-vindo, deputado, tudo bem? Boa tarde a esse grande advogado, Erlon Fernandes, meu colega da advocacia. Boa tarde a vocês ouvintes da chamado TBC em Debates, que tem uma grande audiência. Rafael, eu tenho andado em todo o interior do estado de Goiás e da capital, e eu sei da credibilidade que tem o seu programa. Eu quero poder continuar contribuindo com o nosso estado de Goiás e contribuindo com o Brasil. Sem censura e sem filtro, deputado. Sem censura, sem filtro. Estou pronto para qualquer tipo de pergunta e qualquer tipo de questionamento. Até porque se eu não puder me apresentar desse jeito, eu não posso continuar na vida pública. Sem dúvida. Erlon Fernandes, seja muito bem-vindo, esse grande advogado, tudo bem? Obrigado, Rafael. Obrigado, doutor José Nelto, deputado aqui. A satisfação é minha, poder vir aqui para o telespectador, trazer mais informação, acalorar os debates, né? Trazer a participação popular para o quadro do cenário da política goiana e também do Poder Judiciário a nível nacional. Muito bem, vamos lá então com a nossa pergunta do dia, que é provocativa, é emblemática. 9 meses do governo Lula. O Lula que fez algumas promessas fortes. Ele disse que iria brasileirar o preço dos combustíveis e disse que o povo deveria voltar a comer picanha. E aí, sua vida melhorou ou piorou? Esse é o tema da nossa pergunta do dia. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa 9 meses com rejeição ascendente e um empate técnico entre as taxas de aprovação e desaprovação. Segundo pesquisa Poder Data realizada entre os dias 24 e 26 de setembro, a administração de Lula é aprovada por 48% dos brasileiros. Outros 45% reprovam o governo. Já 7% não sabem como responder. A diferença entre os percentuais de aprovação e desaprovação registrou o menor nível desde o início da gestão de Lula, que foram 3 pontos percentuais. Já em janeiro, a distância era de 13 pontos. Apesar das taxas de aprovação oscilarem dentro da margem de erro desde a posse, a tendência de alta da desaprovação leva os percentuais a uma convergência. Entre os questionamentos sobre a atual gestão estão o grande número de ministérios e de viagens de Lula ao exterior, que já visitou 21 países desde o início do ano, e o aumento de gastos do governo federal, que cresceram 84,8 bilhões de reais no primeiro semestre. E qual a sua opinião? 9 meses do governo Lula, a sua vida melhorou? Vamos saber dos nossos grandes debatedores aqui a respeito dessa pergunta, né? A vida do povo, doutor Erlon Fernandes, começa essa rodada com o senhor. Melhorou ou piorou? Rafael, teve aí um índice, né, de 8% de desemprego. Nesse sentido aí, a gente há que falar que
que deu uma leve, quase imperceptível melhora. Mas em outras questões sociais, piorou e muito. A picanha que foi prometida, ela não coletivizou, né? Ela não chegou ao prato da população carente. Você vê que ainda há muito para se fazer, principalmente dentro da política interna do país. Você vê o Lula muito preocupado em viajar, com aumento extraordinário de gastos públicos, principalmente nas suas viagens, e os acordos que ele tem feito no exterior ainda não têm surtido efeito nenhum. Isso é muito preocupante. Inclusive, você tem aí agora, amanhecemos prestigiados pelo aumento do diesel. E o aumento do diesel que vem aí de uma notícia de um acordo com a Rússia, contrariando as nações amigas, as Nações Unidas, né, por conta da guerra com a Ucrânia, e agora a Rússia me resolve cortar a importação do combustível, e isso vai impactar onde? No bolso do consumidor, com aumento, e você sabe que a hora que aumenta o diesel, aumenta vários segmentos, principalmente da agricultura, tanto do grande produtor como do menor produtor. É uma preocupação muito grande, né, esse endividamento do país que o Lula, pode-se dizer irresponsavelmente, tem ocasionado. Nós esperamos, hoje ele está entrando para uma sala de cirurgia e que o estágio de locomoção dele vai ficar restrito, né? Esperamos que agora ele fique aqui e que ele faça uma política que é necessária, principalmente de base com o Congresso, né? Porque daí que todo mundo focado num só objetivo, que é o bem-estar do povo brasileiro. Deputado José Nelto, a vida do povo melhorou ou piorou nesses 9 meses? Rafael, essa é uma boa pergunta. Basta você ir ao supermercado. Você vai ver quanto custava o quilo de arroz, o quilo de feijão, o quilo da carne. Vamos dizer, a picanha, a própria picanha, ela baixou. Agora, claro que aquela conversa do presidente Lula, picanha para todos, cervejinha, pode até ter, mas não é fácil você entregar esse produto para todo o povo brasileiro. Agora, o preço da carne realmente baixou, mas o preço também da arroba do boi, o preço da arroba da vaca também baixou. Agora, quem é que está ganhando dinheiro? Os frigoríficos, o intermediário. E isso é muito grave. E também o preço do litro de leite baixou. Nós sabemos que economia, você não consegue um resultado do dia para a noite. A economia é como construir, Erlon Fernandes, advogado, é um prédio, um edifício. Você leva dias, meses e até anos para construir e reconstruir uma economia. Agora, para derrubar uma economia, é como derrubar um prédio. É um minuto. O presidente Lula está sofrendo desgastes. Isso é verdade. Pelas suas viagens internacional, preços de hotéis, a oposição está explorando muito bem, com competência. A gente tem que ser verdadeiro aqui. Ora, o Brasil estava um país que não tinha contato mais internacionalmente. E aí? Quer dizer, o que o Lula, vamos chegar ao final do ano e fazer um balanço. A ida dele aos BRICS, a ida dele à ONU, a ida dele aqui ao Mercosul, em qualquer parte do planeta onde o Lula foi. Quer dizer, o que ele gastou, o que tem de resultados. Quanto à política econômica dele, ele pegou um país com uma taxa de juros de 13%. A culpa é do governo passado? Não. Não vamos culpar o passado. Vamos olhar para frente. Passado é passado. Começa a cair as taxas de juros. Nós sabemos que o Brasil sempre teve as taxas de juros as mais caras do planeta, cartão de crédito, cheque especial. Então, ele tem que focar na política econômica. E o ministro da Economia, eu tenho acompanhado muito economia, com o Paulo Guedes e com o Fernando Haddad e a Simone Tebet. Vejo que as reformas que o Congresso Nacional está fazendo, como nós votamos lá o arcabouço fiscal, a reforma tributária, que é de 1960, a última reforma, há de melhorar a vida do povo brasileiro. Sabemos que aumenta os combustíveis, quando caiu o valor
é porque houve uma votação no Congresso Nacional diminuindo os impostos. Com isso, Rafael, está o resultado. Os municípios quebrados, literalmente quebrados. Porque se você tira uma receita da sua casa e não coloca outra receita, você terá que diminuir ou cortar os gastos em 50%. Mas eu estou confiando na política econômica e nas reformas que o Congresso Nacional está votando. Olha só, o Lula que afirmou há quase um ano no programa do Ratinho que os brasileiros voltariam a comer a picanha. E será que isso aconteceu como o povo queria? Vamos acompanhar como foi essa fala corajosa, emblemática. Muita gente achando que a fala, inclusive, foi populista do presidente Lula. Vou ganhar as eleições, a gente vai ter paz na cidade, a gente vai ter paz no campo, as famílias vão voltar a comer. Você pensa que eu não vi você falar com o Bolsonaro que tem gente falando de picanha? Eu vi você falar. Claro, É eu que falo em você picanha. falou, ué. É eu que Mas falo em o povo picanha. gosta. O povo que está assistindo o teu programa, muitas vezes ele vai no açougue e compra uma picanha desse tamanho pensando que é picanha. Ele compra colchão duro. Colchão duro, tô Porque a falando. picanha é uma pecinha assim. É pequenininho. Agora, o que eu tenho dito? Quando eu era presidente, eu vi um cara, uma televisão famosa foi entrevistar o cara, tirou um filé e pegou o filé e falou: eu nunca tinha comido filé, agora com o Lula eu estou comendo filé. E a gente passou a comer picanha, eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha. É tudo que o povo quer, Ratinho. O povo gosta de coisa boa, cara. Doutor Erlon Fernandes, o povo da periferia, os próprios petistas, e a gente tem provocações aqui no YouTube, como a Rebeca Ladislau diz o seguinte: não tem picanha nem para os petistas. Ou seja, a picanha, será que chegou? Porque tem muita gente que come a picanha ali, o próprio presidente diz, misturada com colchão duro, e a peça da picanha, ela gira em torno de 800 gramas a 1 quilo. O povo mesmo, da periferia, do chão de fábrica, tem comido picanha, doutor Erlon, ou não? Não tem comido e não vai comer. Essa política populista do Lula, né, que é o rei do populismo, é o rei do pão e circo, ela precisa entrar, ser engedrada, principalmente no eleitor jovem, para que ele venha, para que ele pegue esse modelo, que ele descubra que a política de economia não é um passe de mágica, que você simplesmente votando em quem não faz, principalmente incentivo no agronegócio, não tem como validar o que promete. O Lula só tem atacado os produtores. Inclusive, semana passada foi alvo de crítica até da base dele. Movimento Sem Terra prometeu fazer passeatas em Brasília porque nem o que ele prometeu ele está cumprindo. Nós sabemos que o grande produtor ele é responsável principalmente pela exportação, mas o pequeno produtor ele é responsável pelo hortifruti granjeiro, de trazer para nossas mesas ali as hortaliças, e nem isso está sendo prestigiado. Então a política financeira que temos hoje é um ministro que está perdido, aliás, sequer tem a capacidade técnica para estar lá, não acumula qualificação na área de financiamento, não tem na área da finança, não tem um diploma, né, que o gabarite para estar sentado na cadeira que está. Ele, a verdade, é médico, poderia ter sido muito mais bem utilizado se fosse colocado na pasta de saúde. E é isso, não come e não vai comer. Se o preço está horrível agora, imagina com essa inflação que está vindo, essas questões mundiais que estão se colocando, nós estamos saindo de uma pandemia, né? Nós temos que sair de uma pandemia, como o deputado falou, não era nem justo comparar o governo passado com o atual governo. Por quê? Porque ali a gente estava numa questão fechada, inclusive, de mercado. Mas agora já saímos da pandemia. Já saiu e você não vê resultado. Eu não... Me desculpa... o meu debatedor, mas eu não concordo que o preço está baixando. Quando eu vou ao supermercado, eu recordo da década de 80, em que a mãe mandava a gente lá para comprar uma cebola e a gente tinha que correr na frente do remarcador de preço, porque era lá uma inflação de 1000% na época Sarney. Não chegamos a isso, mas estamos à beira.
Estamos à beira. O pobre, tá? Aquele que é beneficiado com salário mínimo, que se mantém com ele, não consegue comprar picanha, Rafael. Mal consegue comprar o que é básico. Quanto mais Doutor picanha. Vamos aqui mudar um pouco o foco do debate aqui. Deixar bem claro que o Fernando Henrique Cardoso era um sociólogo, ele não era um economista. E ele implantou o Plano Real no Brasil, que mudou a cara do Brasil. O Brasil passou a ter uma moeda forte. E o real continua uma moeda respeitada. Inflação, nós estamos dentro da meta inflacionária do Brasil. Nós não somos uma Argentina, porque há um equilíbrio no Congresso Nacional. Nós temos a extrema-direita, a direita, nós temos os conservadores, os liberais, a esquerda. Tudo isso tem que ter no Congresso Nacional. Tem extrema-esquerda também? E tem o centro, tem extrema-esquerda também. Tem os radicais da esquerda. Claro que tem. Agora nós somos da boa política, da política da governança, que quer resultado para o Brasil. A história de picanha, o importante é que a carne baixou de preço, eu já disse bem claro aqui. Quanto ao agronegócio, o governo, ele liberou, nesse plano safra, 28% a mais do que o governo passado, o plano safra. Eu conheço muito bem do agronegócio, e o grande erro do Brasil é ficar no agronegócio. Sabe por quê? Quando a China resolve, ou qualquer outro país, baixar as commodities, o que significa? O país quebra o produtor, porque quem dita o preço é a China, é o mercado internacional. E com isto vai cair o preço da arroba do boi, que caiu, a culpa é do mercado. O presidente da República não controla mercado e não pode controlar mercado. Quer dizer, compete a ele aquela lei da oferta e da procura. Na pandemia, por que os preços subiram exageradamente? O preço da soja, o preço do milho, o preço da carne, porque todo o planeta tinha medo de deixar o seu povo passar fome. Então, nós temos que comprar a qualquer preço. Passou a pandemia e houve uma super oferta. Houve no Brasil, de 2 anos para cá, 30% a mais da produção de soja. Basta você andar nos estados produtivos de feijão, milho, você tem o armazém e tem outro cheio, e fora do armazém outra safra. Você pode andar no estado de Goiás. Eu ando e tenho visto isso aqui. Tem aumentado também o rebanho brasileiro. Agora, o que é preciso do governo? Incentivar, através do BNDES, para que o homem do campo, do agronegócio, ele possa transformar em agroindústria, exportar a soja e 5, além da soja, você tem mais 5, que nós chamamos aqui, você tira da soja 5 subprodutos que você pode exportar para o exterior e gerar emprego para o povo brasileiro. Então, a economia, aquilo que eu falei, não é do dia para a noite, você vai cobrar um resultado. Você tem que ter a paciência. Okay, se você apressar o carro e passar o carro no ditado popular na frente dos boi, vai ter acidente. Tem que parar o deputado, que ele é uma máquina de informação, com certeza. Já tem 44 anos na vida pública, né? Tem muito para dizer, e com esse rosto de menino, mas enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, não. Mas vamos fazer o seguinte, daqui a pouco o senhor fala dos gastos públicos, o senhor concorda ou não com esse aumento, o aumento de ministérios, né? O governo federal pegou o país, o Lula pegou o país com superávit, né? De bilhões e bilhões, 40 bilhões. Hoje existe um déficit. Por que isso acontece? Daqui a pouco a gente vai repercutir. Mas antes disso, olha só, a repórter nossa, a Jaque Moura, que é muito popular, ela foi às ruas para saber se de fato a população está comendo picanha. Vamos acompanhar. Não tem melhorado nada. Tá do mesmo jeito. Tá como os governos, é tudo igual. Eu não tô achando melhora nenhuma. Eles falam, mas não resolve nada. Melhorou, para mim melhorou. Agora, não sei se para os outros melhorou, mas para mim melhorou. Até o momento permanece igual estava. Não houve mudança, certo? Então não houve mudança para melhor. Está estabilizado. Melhorou.
que eu tô comendo quase todo dia, eu não comia, sabe? O Lula não promete, não faz nada que promete, nada. Não gosto do governo dele. Eu não vou nem falar, porque eu... No custo de vida melhorou muito, melhorou muito. Para mim não mudou absolutamente nada. Eu acho que do portão da minha casa para dentro, quem tem que trabalhar e fazer as coisas sou eu, né? As coisas andar. Então eu acredito que precisa melhorar e muito mais, principalmente lá dentro, em Brasília. A minha avaliação, a princípio, é positiva. Eu acho que por conta da capacidade do governo de articular questões econômicas, sociais, para mim a avaliação é positiva. Eu votei nele, mas eu achei que ele ia melhorar um pouquinho o país, né? Abaixar o preço das coisas, porque está muito difícil para o povo brasileiro. Então, ele tinha que melhorar um pouco, né? Muito bem, país dividido literalmente, né? Especialmente a classe mais baixa votou em massa em Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado José Nelto, aí eu te pergunto, a bomba vai estourar daqui a pouco? Porque o governo federal aumentou muito o número de ministérios, aumentou muito os gastos públicos, tá tentando dar uma guinada na economia com métodos diferentes. Daqui a pouco a população vai sentir na pele, é só uma maquiagem o que está acontecendo agora na sua visão ou não? A mudança é real? Rafael, eu discuto muito a microeconomia, a macroeconomia. Por quê? Eu tenho que ter muita consciência do que está acontecendo com o Brasil. Por exemplo, o presidente Lula, isso eu falei lá no Palácio Planalto, numa reunião do Colégio de Líderes, ele precisa de transmitir uma confiança do governo dele para a classe média e para os investidores. Porque se não tiver a confiança, o presidente não demonstrar que você pode confiar no governo, quer dizer, aí fica o cidadão que vai fazer investimento com o pé atrás. Vem cá, será que o governo está no rumo certo? Será que a economia está no rumo certo? Eu conversava com a presidente do Banco do Brasil, conversei com ela, com a liberação das verbas para o plantio da safra 2023. Disse, olha, volta uma frase antiga na época do governo do Figueiredo, planta que o Banco do Brasil garante. Conversei com ela, isso a gente discutindo política. Agora, eu vejo que na política econômica o governo está correto. A política econômica ela está sendo discutida com o Congresso Nacional. Se o governo errar, estiver errando a política econômica, o Congresso Nacional está participando, porque nós votamos todas as reformas e lá não é a vontade do governo, é a vontade dos deputados. O projeto vai para o Senado, se ele sofre emendas, volta novamente para a Câmara e aí sim que o projeto caminha para a presidência da República para ser sancionado ou votado lá. Então, há esse grande debate. É preciso do governo dialogar com a sociedade, conversar, olha, o meu governo não vai dar cavalo de pau na economia. Isso não existe. Cavalo de pau na economia é você quebrar a economia no país. Então, o governo está tendo a paciência, não tem como você forçar uma queda de juros na canetada. Olha, se dependesse da vontade do presidente da República, da minha vontade, os juros do Brasil seriam os juros da América. Estados Unidos, dos né? Estados Unidos, da América do Norte, do Canadá, dos Estados Unidos, 4%, 5%. Mas não é a realidade do Brasil. Então, o planeta está passando por muita dificuldade, as guerras, uma nova geopolítica que está acontecendo, comandada pela China, juntamente com a Rússia, aí vem a Índia, o chamado G20, a ONU já não é mais respeitada, não tem valor político nenhum, ninguém ouve mais a ONU. Então, há uma geopolítica sendo mudada no planeta nesse momento. Doutor Erlon Fernandes, na sua visão, a bomba vai estourar daqui a pouco com esse aumento dos gastos públicos? A torta e a direita, aumento de ministérios, qual a sua visão, doutor Erlon? Rafael, dinheiro não aceita desaforo. Essa é uma premissa que eu aprendi com meu avô já nas primeiras aulinhas que ele me deu sobre finanças pessoais.
dinheiro não aceita. O Lula, como você disse, recebeu o país com superávit. Já no terceiro mês ele já estava devendo tudo. A aprovação da reforma previdenciária que ia trazer um alívio para as contas públicas, logo já não vai trazer mais. Por quê? Porque o despautério financeiro dele é tão grande, que ele não tem gestão financeira. E é engraçado, porque quando o deputado fala, olha, não, eu confio na política financeira, mas não se cita qual que é essa política. O que a população brasileira tem consigo é esperança. Você viu aí o tanto de goianos esperançoso com um dia que realmente isso vai melhorar. O deputado tocou aqui no Fernando Henrique Cardoso, citando inclusive que ele era lá um sociólogo e que quando assumiu a cadeira maior do Executivo, praticou a maior negligência literária que pode existir, porque era de esquerda e a hora que ele subiu na cadeira, ele falou, esqueçam tudo que eu escrevi. E partiu para um governo neoliberal de privatização, fortaleceu a moeda e que o PT vive dessas glórias. Então. Foi pragmático. O Lula não é pragmático também? Nunca, não faz nada, só tem aumentado, só tem aumentado os gastos públicos. Mas ele está no terceiro mandato, o povo escolheu o Lula como presidente da República. O povo merece o governo que tem. O povo não é inteligente para escolher? Eu acho que o povo é sofrido. E o povo brasileiro... O povo é carente, então. Ele ainda acredita, na propaganda enganosa. Rafael, olha, o povo brasileiro é um povo consciente. O povo sabe o que quer. O governo passou por dificuldade, a tentativa de golpe que teve, que é real no Brasil. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Brasil. O país dividido, nunca houve na história do país um país dividido como foi dividido nessas eleições. Então, o presidente da República, do meu ponto de vista, ele tem que governar para todos. Acabou a eleição e tem que conversar com toda a sociedade. E eu tenho falado isso na tribuna da Câmara dos Deputados aqui, porque ninguém governa sozinho, ninguém é dono da verdade. Você tem que respeitar as opiniões contrárias para você construir um governo que venha melhorar a vida do povo brasileiro e assim acontecendo com outros planetas. Veja o caso do Biden, está em situação difícil lá nos Estados Unidos e outros líderes em quase todo o planeta que está acontecendo. Ora, eu posso afirmar que o Congresso Nacional Brasileiro está atento a tudo que está acontecendo no Brasil, agora dizendo a você que quem está atrapalhando o Brasil neste momento é o Supremo Tribunal Federal, querendo cumprir um papel que pertence ao Poder Legislativo, como as pautas do aborto. Se a pauta do aborto for votada, o meu voto é contra o aborto. Por quê? Você não tem o direito de tirar a vida de nenhum ser humano, principalmente um ser humano indefeso. Se colocar a questão da descriminalização das drogas, eu sou contrário. Agora, é preciso de ter reformas nessa área. Já que o Congresso não vota, coloca um plebiscito, que é o direito às eleições do ano que vem. Um plebiscito para o povo dizer, somos favoráveis ao aborto, ao contrário ao aborto, favorável à descriminalização das drogas, ou contrário, que eu sou totalmente contrário à descriminalização das drogas do Brasil. Deputado, então, boa parte da esquerda é a favor do aborto. Boa parte da esquerda é a favor da descriminalização das drogas. Isso é muito claro. E vamos dar um dado aqui. Durante o governo Bolsonaro, não havia clima no próprio STF para chegar a esses assuntos, porque a reação seria imediata. Nesse vácuo que está existindo no Brasil, deixado inclusive pelo Congresso Nacional, o STF está se aproveitando dessa situação, inclusive para agradar os esquerdistas mais engajados? Rafael, a Rosa Weber, ao deixar a sua cadeira, tentou colocar em votação e ela foi massacrada pelo povo brasileiro, pelo Congresso Nacional. Então nós estamos votando uma PEC lá, novamente, para mudar a situação do Supremo Tribunal Federal. Até a indicação de ministros, acabar com a vitalicidade, isso é da época da antiga Roma, para voltar
para instituir no Brasil, como acontece já na Europa Central e Ocidental, um mandato de 8 ou 10 anos para... É um projeto do senhor, inclusive. Projeto da minha autoria e tem outros projetos lá. Então, as decisões do Supremo, vou dar um exemplo aqui. Aquilo que é cláusula pétrea, que sabe o meu colega advogado, não compete o Congresso mudar. Se você apresentar uma PEC, que é uma cláusula pétrea, quer dizer, isso é inconstitucional. Mas aquilo que não foi inconstitucional é dever e obrigação do Congresso Nacional e não do Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bate-bola aqui com esses dois grandes debatedores. O João Português, a respeito da pergunta que eu fiz, diz o seguinte: na minha casa chegou a picanha. Obrigado, João Português, pela sua participação. Vamos lá, com certeza piorou muito a vida do brasileiro. Se comparar com a época da pandemia, tinha muito mais dinheiro circulando do que hoje. Basta dar uma circulada no comércio em geral. Divino Pires, do bairro Feliz, em Goiânia, participando conosco. A Célia diz o seguinte: só piorou. A minha vida está muito mais difícil. Para mim, picanha não existe. Só ele que come carne. Ele, eu não sei a quem ela se refere. Talvez ao presidente Lula, né? O presidente da República. O Flávio. Olá, Rafael. Vamos lá. Questionar algum deputado federal se está em andamento o projeto de lei sobre o desconto de endividados em 30% da folha, aposentadoria, suspensão, CNH. Juízes estão autorizando em função de um entendimento do STJ. Por favor, dê uma ajuda para nós, aposentados com dívidas. O senhor está sabendo? É o Flávio, deputado. No Congresso Nacional esse assunto tem sido discutido, perdão de dívida ou renegociação de dívidas? Tem debatido através do projeto Desenrola. Antes de chegar esse projeto no Congresso Nacional, eu já tinha apresentado um projeto de uma moratória de 1 ano e dando ao cidadão, aquele que estava com a ficha suja no seu crediário, para que ele pudesse voltar para o mercado. Porque no capitalismo, Rafael, não adianta eu entregar 1 milhão para um cidadão, ele vai pegar o dinheiro e vai gastar na Europa, nos Estados Unidos. Se você pegar 1 milhão e colocar para aquele cidadão mais vulnerável, ele vai comprar o arroz, o feijão, ele vai comprar uma geladeira, uma bicicleta e a economia vai girar no nosso país. Então eu defendo realmente a distribuição de renda no nosso país e o meu projeto da moratória, ele foi acatado em parte pelo relator, que é o deputado Alencar de São Paulo, o projeto Desenrola, que é um projeto importante. Agora, os consignados, e eu falo isso com muita propriedade. Eu fui presidente da Câmara de Goiânia e tinha um negócio que era liberado consignado para os aposentados. O cidadão endividava e depois não conseguia pagar as suas dívidas e tinha que pegar dinheiro com a agiota. E eu fiz lá um limite de até 20% lá. E ele só poderia pegar dinheiro consignado com aval da Câmara quando ele tivesse quitado a sua dívida. Ok, vamos lá. Educação de economia. Viu? O Camilo diz o seguinte, doutor Erlon, quando o Lula disse sobre picanha era uma metáfora. Concorda que ele falou como se fosse uma metáfora ou não? Me parece que no que a gente mostrou ali foi algo literal, né? Ele disse o seguinte, olha, o povo tem que voltar a comer picanha, picanha com cervejinha. Será que foi metáfora ou foi literal a fala dele, doutor Erlon? Rafael, político não pode viver de metáfora. Começa por aí. O que ele promete, ele tem que cumprir. A gente tem que voltar para aquele velho tempo que a palavra do homem valia mais do que o fio de bigode dele. O que a gente tem hoje é parlamentares, políticos que ascendem um executivo, que vão cuidar, que são elegidos por nós para nos representar, fazer um bom governo e ali se perdem em políticas de minoria, em políticas de assuntos de pautas frívolas, que não trazem benefício para ninguém, ou seja, perde ali a atribuição legal. O deputado falou muito bem, o que ele está sofrendo agora? Você vê um Congresso Nacional acovardado em cima pelo STF, perdendo a sua soberania nacional sobre a sua atribuição legal. É mais o Senado, viu, Erlon? Mais o Senado que a Câmara dos Deputados. Você tem lá 21 pedidos de impeachment e você não consegue que nenhum desses ministros sejam julgados pelos que eles processam. Qualquer cidadão é julgado, mas nenhum ministro, nada. A justiça não chega neles mesmos. Embora sejam eles os guardiões
da Constituição Federal. Então o que se tem é isso, Rafael, eu não posso viver de promessa, eu não posso iludir, você tem que ver que você tem hoje e perdemos a mão da economia brasileira, permitimos que a miséria, que a pobreza crescesse demais. Quando isso acontece, a gente aumenta a violência, tem perda da instrução do brasileiro, entendeu? Que vende o seu voto por muito pouco, quase nada, que vive de esperança que alguma coisa vai melhorar. E a hora que vê um político populista que faz pão e circo para alguém, ele vai depositar esperança nele. Vamos lá, mais participações. Rafael, para mim melhorou e muito no governo Lula, em todos os aspectos, principalmente na cesta básica e o preço da carne. Marcos Salviano, da Vila Itatiaia. A gente vai ter que ser rápido nessas respostas, mas agora, sinceramente, no caso da carne especificamente, é por conta do governo ou por conta de uma conjuntura mundial? Aumentou a produção e diminuiu as exportações no que diz respeito às carnes. Rafael, eu vou te dar um exemplo aqui. Antes da pandemia, cada brasileiro comia 40 quilos de carne anual. Isso é um estudo do governo e do próprio IPEA que passou para nós. Com a pandemia e o aumento do preço da carne, porque subiu exageradamente, aquilo que eu falei, mercado. Não foi o presidente passado o culpado, porque não tinha carne no planeta. Todos os países queriam carne, arroz, feijão, macarrão, batata, para garantir comida para o seu povo. Houve um aumento e o preço do dólar também subiu. Então, era muito melhor você exportar do que jogar no mercado interno. E o mercado interno não suporta a produção brasileira. E o preço da carne caiu agora, o preço do arroz, do feijão, da cesta básica do arroz caiu. Não, deputado. Do arroz não, o arroz está até mais caro. Caiu, o preço da cesta básica caiu, essa é a verdade aqui. Por quê? Porque o Brasil não está exportando o que exportava mais para a China, porque o mercado está saturado. Então, eu espero que, novamente, o Brasil possa tirar o intermediário, porque quem é que está ganhando dinheiro? São os frigoríficos. Esses estão ganhando dinheiro. Quer dizer, na ponta o consumidor está sofrendo e o produtor também está sofrendo. Ok. Essa é a realidade. Ok. Mais participações. Eu vi a fala do Lula, a fala dele é metáfora, mas o povo tem que trabalhar para comprar, não querendo viver às custas do governo. O povo que fica falando de picanha é desinformado. Sebastião Moreira, puxando a orelha do senhor aqui, doutor Erlon. Pode puxar. A crítica é sempre bem-vinda, mas eu quero te dizer que nenhum brasileiro quer viver de cesta básica. Enquanto está se discutindo aqui cesta básica, ninguém quer comer de cesta básica. O deputado não come cesta básica, eu não como cesta básica e você provavelmente não come cesta básica. Cesta básica é o mínimo, o nome já diz, é básico. É básico. E o brasileiro não dá conta hoje de comer o que é básico. Quem vive de salário mínimo não vive, não tem qualidade de vida. E essa questão que o deputado falou, ele falou muito bem colocado. A questão da carne é uma questão de mercado. Mas quando você tem um presidente que só fala besteira, a hora que ele abre a boca, a bolsa despenca, os países fecham acordo, você tem lá um povo que não vai comer carne. Mas o Bolsonaro não era bocudo também, não atrapalhava o mercado em muitas situações? Mas ele incentivava o agro, ele incentivava a iniciativa privada, nem todo mundo dá conta de viver das tetas do Estado, Rafael. Entendeu? Se você não fomenta a iniciativa privada, como é que você vai gerar emprego para essa população? O deputado falou aqui que eu tenho que tirar 1 milhão dali e entregar nesse programa aí de revalia. Você tem que pensar o seguinte, que o dia que eu resolvi abrir uma empresa e desenvolver uma atividade empresarial e eu gerei uma compra, uma venda de serviço e deu ali uma venda de 1 milhão e alguém deixou de pagar esse 1 milhão, essa empresa vai deixar de receber esse 1 milhão e dependendo do tamanho da inadimplência, isso vai ter um impacto na atividade privada dela e vai gerar quebra, vai gerar mais endividamento, vai gerar desemprego. Essas coisas precisam ser equilibradas para que você tenha um governo temperado, moderado. Mais participações. A Mira diz o seguinte, no tempo do Bolsonaro comia osso, agora está reclamando. Ela não gosta do Trindade, Bolsonaro. Goiás.
Mais participações. O país nunca teve em boa situação para a classe pobre, mas agora a situação está bem pior. Estamos em um momento em que os presidentes são fantoches nas mãos do Supremo. Bolsonaro foi o único que teve pulso forte e não deixou ser controlado. Isso foi o motivo dele não se reeleger. É isso mesmo, Bolsonaro, ele enfrentou o sistema? O senhor já teve com o Bolsonaro em algumas ocasiões. Olha, ele exagerou na dose, na sua visão, em relação à comunicação. Qual a sua visão? O motivo da derrota do Bolsonaro, deputado, em poucas palavras. Olha, ele perdeu a eleição para ele mesmo. A partir do momento em que ele negou a Covid, não visitou hospitais. É verdade que no período dele teve muito dinheiro para a saúde do Brasil, saúde brasileira. Mas sabe quem foram os responsáveis? O Congresso Nacional Brasileiro. Nós aprovamos o Auxílio Brasil, o Bolsonaro queria o Paulo Guedes, R$200, nós passamos para R$600. E tanto dinheiro para a saúde. Nós aprovamos a PEC da guerra, PEC de guerra, para salvar as empresas brasileiras. Foi um momento muito difícil. Então, o presidente Bolsonaro teve um enfrentamento com o Supremo, mas na hora dele levar as provas contra o Supremo, ele não levou. Então, não vamos pensar aqui, ficar eternamente entre Bolsonaro e Lula. O povo quer solução. Então, nós temos a obrigação de, como deputados, congressistas, de melhorar a economia brasileira sem saber quem seja o presidente da República. Até porque se o Lula fracassar, o governo do Lula fracassar, a inflação for a 100%, nós vamos virar uma Argentina. Se for a 200%, vira a Venezuela. Isso eu posso afirmar que jamais irá acontecer. Ok, vamos lá, vamos nesse bate-bola. Obrigado ao deputado pelas informações rápidas aqui, já que ele está no Congresso Nacional, o doutor Erlon Fernandes também. Não está no Congresso Nacional, mas um dia pode estar também, né, deputado? Eu sou cidadão, né? Sem dúvida alguma. Eu vivo o impacto da política brasileira. Olha só, Bolsonaro fez uma publicação em suas redes sociais criticando mais uma vez o aumento do diesel no governo Lula. Nós temos o print aí. Ele diz o seguinte: com um consumo de 2 km por litro numa viagem de ida e volta de São Paulo a Brasília, que daria 2.000 quilômetros, um caminhoneiro só com esse reajuste gasta R$130 a mais. Ele está falando do aumento de impostos, né? Lembro que este governo, em 2004, iniciou a construção de 3 refinarias, não concluiu nenhum, enterrou 90 bilhões de reais. Frete mais caro, mais inflação. Bolsonaro que tentou ali diminuir os impostos, e os impostos estão voltando, doutor Erlon? Qual a sua visão? O Lula aumentou o imposto sobre o diesel, né, nesse final de semana. E isso impacta toda a cadeia de produção de qualquer segmento produtivo nacional. E sem contar que você tem uma política, o governo passado, PT, nós perdemos ali os postos, né, num contrato público que nós tínhamos com a Bolívia. Nós perdemos hoje, Boa Vista, Roraima padece com falta de energia porque perdeu-se também o contrato com a Venezuela, né, na gestão dele. E agora você vê ele indo e fazendo acordos com nações fechadas. Interessante que o TRE, a Justiça Eleitoral proibiu vincular a imagem do Lula com o Maduro, mas é quem veio visitar o país até agora. Você vê ele sair daqui para ir fechar, contrariando todas as nações amigas brasileiras, né? Quem está violando um princípio constitucional que é a determinação dos povos, que está violando a nossa. Então você vê que é uma política falida, é uma política que vai dar mal e vai piorar. Ok, a produção está me chamando a atenção demais aqui, está falando o seguinte, ó, na mesa o celular está vibrando, mas é porque o povo participa, deixa vibrar mesmo, não sei se está vazando o áudio, mas está uma loucura, eu vou deixar até depois com o deputado José Nelto para ele ver participação popular. O tanto que essa audiência ela é extraordinária, eu peço até desculpa porque a gente não consegue registrar todas as participações. Deputado, sobre esse assunto, qual a sua visão? Aumento de impostos, aumento do imposto do diesel, deputado? Olha, na verdade, gente, a gente tem que deixar bem claro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, em agosto, período eleitoral, que era proibido você entregar picanha, entregar cesta básica, qualquer favor ao eleitor.
ele mandou para o Congresso Nacional. Se fosse um prefeito hoje mandar para a prefeitura, para a Câmara Municipal, diminuir os impostos do IPTU, 50%, 10%, o prefeito é cassado, os vereadores são caçados e presos. Então, em período eleitoral, em agosto, ele mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional. Quem é que vai votar contra? Diminuindo os impostos dos combustíveis e também transportes e telecomunicações, baixando de 30% para 17%. Aquilo que eu falei, a conta chegou agora para os municípios, que não tem dinheiro para pagar professores, não tem dinheiro para pagar os garis, não tem dinheiro para a saúde, fechando as prefeituras. E o Congresso votou. Aquilo foi um crime eleitoral, o que aconteceu, porque era um momento final de governo que não poderia ter baixado os impostos naquele momento. Então, o que foi feito no passado está o resultado agora para as contas públicas. Então, ele fez para tentar ganhar as eleições. Ok. Eu quero saber se o senhor assinou, deputado. Olha só, um grupo de 25 deputados federais da base aliada do governo Lula, entre elas 15 petistas, enviou uma carta ao chefe do executivo pedindo que ele indique uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. O senhor assinou ou não esse documento? O senhor concorda ou não com essa carta direcionada ao presidente Lula? Olha, eu não assinei esse documento, até porque eu entendo que o presidente da República, ele tem que indicar o melhor nome que tem, seja uma mulher negra que tem o maior respeito pelos negros do nosso país, do planeta, são pessoas inteligentíssimas. Ele tem que indicar um indígena, se tiver competência, ele tem que indicar um branco, um amarelo, enfim, ele tem que escolher um nome que tenha competência. O grande erro que acontece hoje no Brasil é o Supremo Tribunal Federal não pertence ao povo brasileiro. Ele pertence aos ex-presidentes da República. Daí o nosso trabalho para mudar o modelo de indicação, acabar com os mandatos vitalícios, e aí vai para os tribunais de contas da União, dos estados, e com isto mudar esse conceito que os ministros obedecem os ex-presidentes da República. Você pode ver lá nas votações que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito ruim para a nação. Ok. Vamos lá então. O senhor já comenta a respeito desse assunto. O presidente Lula, inclusive, optou por não se envolver diretamente na atual polêmica sobre a substituição da ministra Rosa Weber no STF. Enquanto muitos esperavam que ele indicasse uma mulher negra para o cargo, parece que Lula atualmente, em licença médica, pode deixar essa decisão para o Alckmin. Diante da pressão, alguns assessores do presidente sugeriram a possibilidade de um sorteio para definir o próximo nome para o STF. Mas parece que Lula não está levando a situação tão a sério ao afirmar que, após o show de Barroso em sua festa de posse, ficou claro que é importante indicar um ministro ou uma ministra que saiba cantar. A produção pegou pesado aqui, hein? É isso mesmo, doutor Erlon? Ou não? Qual a sua visão? Não sabe cantar, Rafael, não entendi. É porque o Barroso, na festa dele, ele cantou aquela música Evidências do Chitãozinho Chororó. Talvez seja por conta disso. O Rafael, sim. Competência não se mede, não se aufere por cor da pele, por sexualidade. Nós, brasileiros, temos que parar de dividir o país com essas pautas de mimimi, minoritárias, que não traz benefício à coletividade, a uma nação como todas. Nem o próprio... Há uma impropriedade em chamar a raça de negra, né, por conta da etimologia da palavra. Nem o preto, ele concorda com isso. Cor da pele, seja branco, amarelo, indígena, preto, não define competência, principalmente para sentar na cadeira maior do Poder Judiciário, aonde se delibera sobre a norma maior, a norma social, a norma que tutela o bem maior dos brasileiros, que é a própria vida. Então essa é a minha opinião como jurista, e eu acho que é comungada por todos, né? Houve aí realmente uma história de depreciação de raças no passado, como houve também, mas é uma conta que ela precisa chegar um momento ela ser paga.
E a gente não pode ficar pagando ela a custo da cor da pele, não. Ok. Vamos lá, nesse ritmo alucinante, o Supremo Tribunal Federal formou maioria neste domingo para condenar mais 5 réus pelos atos de 8 de janeiro. 5 ministros seguiram o relator do caso, Alexandre de Moraes, a favor da condenação dos réus. Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Com isso, foram 6 votos pela condenação. Os 4 primeiros seguiram Moraes na íntegra, enquanto Zanin divergiu em relação às penas aplicadas. O julgamento virtual termina amanhã. Está circulando nas redes sociais, deputado, o seguinte: eu nunca vi um golpe na história do mundo que não contou com arma de fogo. O senhor acha que essas penas foram exageradas ou não? Já que tem gente que comete assassinato, latrocínio, tráfico de drogas, pedofilia e não ganha uma pena desse patamar. E outra situação, não estão, deputado, na sua visão, pegando só as sardinhas para serem bodes expiatórios? Os tubarões até agora não apareceram nessa história, deputado? Rafael, boa pergunta. Se tivesse o golpe, o Supremo Tribunal estava fechado. Houve a tentativa de golpe. Sem arma? Esse arma. É o questionamento. Não, houve a tentativa de golpe. Isso já está comprovado pela Polícia Federal Brasileira, está comprovado pelo Supremo Tribunal Federal, pela PGR, que houve a tentativa de golpe durante os 4 anos. Lamentavelmente, o presidente Jair Bolsonaro deixou de governar a nação e ficou preocupado em questionar urnas eletrônicas, dizer que ele tinha ganhado as eleições do primeiro turno. Eu concordo com você em questão dos crimes no Brasil. O Bolsonaro teve todo o momento da sua gestão de ter mudado a situação da criminalidade no Brasil. Ele poderia ter mandado um projeto de lei para o Congresso Nacional, colocando os crimes hediondos. Aí o colega advogado sabe muito bem que hoje a pena maior, 30 anos. Se colocasse no Brasil hoje 40 anos de prisão para todos os crimes hediondos, sem remissão de pena e sem semiaberto, a criminalidade iria diminuir. O jovem de 16 anos cometeu um crime, vai para a cadeia. Dando outro exemplo, que nós votamos um projeto que é da minha autoria também, acabando com saidinha, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia de Natal, endurecendo a criminalidade. Ele teve que fazer isso. A PEC da prisão em segunda instância. Sabe por que a PEC não foi aprovada, doutor Heller? Da PEC da prisão em segunda instância? Ela foi aprovada na CCJ, depois ela foi para uma comissão especial. Pasmem, eu vou contar para vocês aqui. Eu era membro da comissão especial. Do dia para a noite, na votação, que ela seria aprovada a PEC da prisão e julgamento da segunda instância, o plenário da comissão especial foi trocado. Quem era favorável do lado do Bolsonaro foram retirados. Quem era favorável à prisão em segunda instância do lado do PT foram esvaziados, foram retirados. Quem era do Centrão favorável foram mudados. Quer dizer, houve a união para proteger os criminosos da esquerda, da direita e do centro-direita. Então essa é a realidade. E está lá o meu voto, a minha posição, denunciei publicamente na tribuna da Câmara Federal. Poderia o presidente da República não permitir essa mudança. Seria muito melhor para o Brasil, iria diminuir muito a criminalidade no Brasil. Ok. Doutor Erlon, penas severas ou penas justas? O senhor como advogado. Pena, quando severa, ela também pode ser justa. A majoração da pena, ela precisa ser debatida no Congresso Nacional, que inclusive não vota a tornar o crime de colarinho branco hediondo. Né? A gente precisa colocar os pingos nos is. Agora, a gente está se debatendo aqui, aumentar pena em 10 anos, a máxima, quando você tem ali um código penal e um código de processo penal que atenuem muito. Hoje eu estava lendo aí um estudo do Instituto de Criminalística a nível nacional e fala que nem 10% chegam a cumprir a pena.
pelos vários institutos que estão recheados nos nossos códex penais, que possibilitam aí o abrandamento, né, atenuante da pena, e a gente precisa ver. Agora, Rafael, eu queria pontuar rapidinho a preocupação que eu tenho como jurista, né, como defensor da ampla defesa, do contraditório, devido processo legal, a preocupação com esses julgamentos sobre o 8 de janeiro, porque são processos que estão sendo julgados pelo STF quando ele é incompetente, ele é parte no processo e sem guardar o devido processo legal. Não foi concedido audiência de custódia, cercearam agora, enquanto advogado que fui representante classista, tenho que colocar, violar, tá, o solo sagrado da advocacia, que é a tribuna, impondo aos advogados que façam a sua defesa de modo virtual, é um acovardamento e uma falta de publicidade do STF nos julgamentos dos novos, sem contar que já estão prejudicadas essas centenas de pessoas por não serem lhes facultadas o grau de recurso. Ok, Rafael, eu só espero que agora a Polícia Federal, juntamente com a PGR, possa chegar nos financiadores do 8 de novembro, do 8 de janeiro, e possa chegar aos mandantes. Só isso, e aí que seja feito justiça. A democracia, ela é a melhor arma que nós temos, a liberdade de imprensa, a liberdade de poder falar, é isso que nós queremos. Democracia, o Estado de Direito democrático e a palavra segurança jurídica, para que você possa fazer os seus investimentos no Brasil. Investimento nacional, investimento internacional. Ok. Deputado, o senhor está cobrando providências por causa da Equatorial, por causa do serviço prestado por essa empresa em Goiás? O senhor está preocupado com essa situação? O que está acontecendo, deputado? Rafael, eu, você, o doutor Erlon e os 246 municípios do estado de Goiás. O que aconteceu em Goiás? Na época eu denunciei a privatização da CELG. Votei contra, eu era deputado estadual. Depois eu Qual era o governo na época? Marconi Perillo. Governo Marconi. Depois eu denunciei a maior maracutaia, que foi a venda da CELG. Ela foi avaliada, a valuation dela pelo BNDES em 2 bilhões e 800, doutor Hélio. Preste bem atenção. Sim. E aí ela não foi a leilão. Aí que vem a maracutaia. Ela voltou novamente a ser reavaliada. Porque se ela foi avaliada em 2 bilhões e 800 pelo BNDES e não foi a leilão, o que aconteceu? Ela voltou para uma nova reavaliação, 1 bi e 800. 1 bi foi roubado do povo goiano. 1 bi foi roubado, porque não aconteceu nada, o dólar, o mesmo preço, a realidade. E aí a outra maracutaia agora, a entrega da Enel, que negociou através do Banco Itaú com a Equatorial, que consegue ser a pior empresa depois da Enel, porque qual a justificativa deles? Começou as chuvas. Mas vem cá, ainda nem começou as chuvas. Então, quando começar a chover verdadeiramente em Goiás, nós iremos ficar no escuridão. Mapa do estado de Goiás será escuro, esta é a realidade. Agora eu vou questionar na PGR, eu vou questionar junto à AGU, CGU, os órgãos do governo federal, que a Enel não poderia ter vendido, negociado a venda para a Equatorial. Por quê? A concessão dela vencia 4 meses depois e não teve aditivo. Não houve aditivo da agência reguladora. Ou seja, não há possibilidade de renovação, então, nesse momento. Sim, não há possibilidade. Então, a Equatorial vai perder a concessão e precisa perder a concessão. Será um grande questionamento que eu estarei fazendo da justiça brasileira ao Congresso Nacional. Porque essa empresa, ela hoje envergonha o povo goiano. Ela pegou essa concessão, comprou essa concessão que não tinha aditivo nenhum. Você comprar de um cidadão uma dívida que ia vencer, que você não tinha mais crédito para continuar sendo dono daquela empresa, você comprou gato por lebre, segundo a opinião pública. Então, vou dar um exemplo aqui. A concessão da BR-153, que sai de Brasília e vai até Itumbiara, que é a empresa Consebra.
essa empresa, ela recebeu um aditivo para continuar mais 1 ano ou 2 anos. E a concessão termina agora. Quer dizer, ou ela devolve para o governo federal, porque ela não pode vender a concessão. Então, a empresa Enel, criminosamente, juntamente com a Equatorial, numa maracutaia, numa corrupção, e nós temos que denunciar, e eu estou denunciando aqui, vou denunciar lá na tribuna lá. Eu quero estudos às claras, e o povo goiano não quer ficar na escuridão. E eu tenho autoridade moral, porque eu venho denunciando desde a primeira manobra. Então, ela vai perder a concessão. Ela comprou aquilo que a Enel não podia entregar para ela. A Enel já tinha perdido a concessão pela caducidade. Dizer que é caducidade? Acabou o contrato, dia 15 de fevereiro. Então, é um grande imbróglio que nós vamos levar agora para o Congresso Nacional. Muito obrigado, deputado José Nelto. E tem um questionamento final para o senhor aqui do Arantes Celular, né? Diz o seguinte: vou parar de falar com vocês não leem minha pergunta. Pergunta para o deputado se ele tem coragem de andar com Lula no Garavelo. É a pergunta dele. Olha, se ele vier aqui. Vou dizer para você, eu ando com qualquer cidadão. O importante é a minha consciência. Okay. Ando com qualquer político desse país que não tenha cometido crimes, que não tenha matado, que não seja um cidadão que tenha cometido crimes contra a sociedade. Quanto ao Lula, se ele vier ao estado de Goiás, eu vou recebê-lo, até porque eu tenho que ser educado. E qualquer presidente da República eu recebo, até porque eu estou torcendo para o sucesso de todos os governos. Veja que o fracasso de um governo é o fracasso de todos. Ok. Deputado, muito obrigado pela sua participação, sempre polêmico, sempre firme. Rafael, muito obrigado por esse espaço aqui. É importante a gente debater Goiânia, Goiás, debater o Brasil com muita seriedade. Muito obrigado a você, telespectador, que mais uma vez ouviu aqui as minhas ideias, o meu projeto, o que eu penso no Brasil, o meu trabalho no Congresso Nacional. Ao doutor Erlon, colega advogado, muito obrigado pela sua participação. Ok, doutor Erlon, muito obrigado pela sua participação, sempre firme, sempre com muitos argumentos. Rafael, eu quem agradeço a oportunidade de estar entrando na casa do cidadão goiano para levar opinião, para levar subsídios, né, sobre a política, sobre as questões da sociedade goiana. E quero parabenizar também o nosso parlamentar que está à estatura do cargo, né, e sempre em prol do povo goiano também. Obrigado. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.